Intimidade é um conceito que vai ficar muito bem definido na cabeça de vocês, pelo menos vocês que estão aqui ou as pessoas que vão nos assistir pelo YouTube, vai ficar muito bem definido, porque eu acredito que é um conceito que se perdeu. A maioria das pessoas, quando fala de intimidade, elas estão se referindo a muitas vezes até a sexualidade, e não é. Intimidade é uma coisa totalmente diferente, mas que pode levar a uma conexão maior entre duas pessoas. Então eu fui lá no dicionário da língua portuguesa e peguei essa informação mais uma vez. Intimidade é, na verdade, a partilha profunda de pensamentos, emoções e vulnerabilidades, criando um espaço seguro de confiança e autenticidade entre pessoas. Parece parece charmoso, mas na verdade a gente vive muito pouco isso aqui. Você teria coragem de partilhar tudo o que você pensa com essa pessoa que está do teu lado? Com as pessoas da tua casa? Você teria coragem de mostrar todas as suas emoções sem medo de ser criticado, julgado? Você teria essa coragem dentro da sua vida, com as pessoas que te cercam? Você teria a coragem de se deixar ser vulnerável, as pessoas saberem tudo sobre você? Ah, gente, não sei. Parece que nós estamos vivendo na contramão disso, porque intimidade é exatamente isso aqui: criar esse espaço seguro de confiança e de autenticidade. E é sobre isso que eu quero falar e como é que a gente perde isso em relacionamentos de longa duração, por conta dos conflitos, dos desgastes. Como é que a gente perde isso e como é que também a gente resgata isso? Como a gente traz isso de volta? Por que isso é importante hoje? Gente, uma das maiores ilusões dos relacionamentos modernos é acreditar que proximidade é intimidade. Eu posso ser próximo a você, até trocar uma ideia com você, até te ver todos os dias, mas isso não é intimidade. Intimidade vai além desse conhecimento, desse coleguismo, dessa amizade superficial. Intimidade é quando você verdadeiramente consegue estar perto de alguém. Então, estar perto não significa estar conectado. Conviver não significa conhecer e conversar não significa se revelar. É por isso que a gente, confundindo intimidade com proximidade, muitas vezes a gente contou coisas muito pessoais para pessoas que a gente tinha proximidade, mas não tinha intimidade. E aí isso virou uma bagunça. Eu não sei se você já teve uma história sua lançada ao vento porque você foi falar com alguém pensando que iria receber talvez um apoio e no fim ou talvez você recebeu uma crítica ou o que você falou foi espalhado. No livro, esta série é baseada num livro que tem esse título, Nós. Nesse livro o autor diz assim: a maioria dos relacionamentos, e gente, este livro foi considerado um best-seller por quase todos os Estados Unidos e Europa. O livro é fantástico, se você puder, leia. Não é uma leitura cansativa, é uma leitura fácil, tá? E o autor ele diz: a maioria dos relacionamentos não termina por falta de amor, mas por falta de intimidade real. Não é aquela intimidade fake, mas uma intimidade real, de cumplicidade, de pessoas que estão verdadeiramente conectadas. E olha que interessante. Segundo o autor, isso acontece porque a intimidade exige algo que poucos estão dispostos a oferecer: verdade, vulnerabilidade e exposição emocional. Por isso eu fiz aqueles questionamentos no início. Você conseguiria falar toda a verdade sobre você no ambiente que você vive? Eu estou me referindo à família, casamento, trabalho, amizade. Você conseguiria falar toda a verdade sobre você? Você conseguiria escutar toda a verdade sobre você? Tem um outro lado disso também. Você conseguiria isso? Lá no livro de Gênesis, tem um texto tão simples que mostra que no início Deus construiu o homem e a mulher para se conectarem, para terem intimidade, para não terem vergonha um do outro. E o texto de Gênesis diz assim: o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Não havia crítica. Eu fico imaginando se Eva não tinha uns pneuzinhos e Adão nunca criticou.
deixou para lá, né? Talvez Adão não tivesse a barba bem feita, mas ela também deixou para lá. Às vezes a gente se pega falando coisas e jogando situações que, ao invés de construir, estão minando pouco a pouco nossos relacionamentos. É. Então hoje nós vamos falar como é que a gente resgata a intimidade e como é que isso pode salvar nossos relacionamentos. Relacionamento familiar, inclusive. Bora lá? Vamos fazer uma oração? E vamos pedir a Deus que nos conduza, porque vai ser talvez a mensagem mais difícil de se assimilar de toda esta série. Oremos. Pai, o Senhor nos conhece e tem cuidado de nós todos os dias. Por isso nós, mais uma vez, nos colocamos diante do Senhor com humildade de alma, de coração, e com as nossas mentes abertas para ouvir a Tua palavra, os Teus ensinamentos, e pedir que o Senhor fale conosco e nos ensine que é possível, sim, construir uma conexão verdadeira com as pessoas que nós amamos, queremos bem. Fala conosco, Senhor, e nos mostra como nós podemos viver nesse mundo que é só cheio de proximidade e com pouca intimidade. Nos ajuda a construir algo diferente. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. O que a Bíblia fala sobre intimidade? E o que esse livro, esse livro que foi extremamente vendido por conta da linguagem, da abordagem, que não é uma abordagem tradicional, vamos dizer assim. O livro ele traz umas surpresas muito grandes que eu vou mostrar para vocês. Mas o que principalmente a Bíblia nos ensina? Prepare-se. Primeiro, intimidade começa com verdade, gente. Sem verdade, tudo é superficial. Sem verdade, tudo é superficial. E eu vou mais além ainda e vou dizer para vocês o seguinte: não existe conexão profunda onde existe ocultação. Se você não tem liberdade de falar o que sente, de mostrar o que faz, se você precisa esconder dentro de um relacionamento, seja ele familiar, seja num casamento, seja num namoro, numa amizade, se você precisa esconder coisas sobre você, não tem intimidade. Porque a intimidade ela começa com a verdade. Para a gente poder falar o que sente. E, por favor, não confunda falar o que sente com ser crítico, agressivo e julgar. Não. Quando você fala o que sente, você não está falando do outro. Quando você fala o que sente, você está falando de você. Entendeu a diferença? É que a gente vira para o outro, joga tudo e diz: eu falei o que eu estava sentindo. Está tudo errado. Quando a gente vai falar o que sente, a gente está falando de quem? De nós, e não do outro. E isso é muito importante. Então, muitas pessoas escondem sentimentos, elas filtram emoções, evitam conflitos e fingem estar bem. E isso cria um relacionamento o quê? Artificial. Então, para que haja intimidade, tem que haver verdade. Sem verdade é tudo superficial. É como se as pessoas elas conhecessem apenas uma camada uma das outras. Só. Você só pode me conhecer até aqui. Se passar daqui, você não pode me conhecer. No livro Nós, o autor diz que quando você esconde quem você é, você impede o outro de realmente se conectar com você. Eu preciso mostrar o que eu sou e eu preciso ter intimidade para isso. Eu preciso sentir que o outro vai me compreender. Porque é fácil para todos nós aqui, gente, e isso não é uma crítica, é apenas uma constatação. É fácil para todos nós apontarmos o defeito em qualquer outra pessoa, é ou não é? A gente faz isso com muita facilidade. Oh, olha ali, olha lá. Mas quando se trata de nós, tudo fica mais complicado. É por isso que o conselho bíblico, na carta aos Efésios, ele é bem enfático quando ele diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. A Bíblia já falava sobre esse conceito de intimidade, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então, todos nós formamos uma unidade. E é isso que o apóstolo Paulo está tentando mostrar na sua carta aos Efésios. Por isso a gente tem que ser da verdade, a gente precisa viver na verdade.
E volto a dizer, falar a verdade não significa que você tem o direito de julgar, condenar, criticar. Falar a verdade significa que você pode abrir a sua alma e o seu coração e dizer para outra pessoa o que você está sentindo. E se mostrar, né? Mostrar nossas feiuras, nossos erros, nossas falhas. Isso é intimidade. E a ausência dessa verdade pode gerar coisas assim terríveis, como distanciamento emocional, sensação de solidão, é terrível, falta de pertencimento. Ora, quantas e quantas vezes, gente, eu não ouvi pessoas me contarem o seguinte: pastor, eu consigo falar com o de fora, mas eu não consigo falar com o de casa. E isso é algo que sempre me incomodou, porque como é que alguém convive, vive debaixo do mesmo teto, partilha de muitas coisas, mas não consegue conversar? E essa pessoa precisa conversar com um estranho na rua, alguém que não tem tanta proximidade, porque não consegue falar dentro de casa. Então, o primeiro ponto, para se ter intimidade tem que se ter verdade, e a verdade é sobre nós, não é sobre o outro. Fale sobre você, fale o que você sente, fale sobre como você está vendo alguns processos, fale e deixe que o outro fale também sobre ele ou ela. Não é para você apontar defeitos e nem receber críticas. E por que eu estou dizendo isso? Gente, agora vem a segunda parte, que é o segundo ponto, e mostrar para vocês que o medo de julgamento é o maior bloqueio da intimidade. É por isso que a verdade tem que ser dos dois lados. E ninguém tem que criticar ninguém, porque a gente tem essa mania de que quando a pessoa começa a falar, a gente já começa a pensar na resposta. Pede para Jesus, queima, Senhor, isso na minha mente, amém. Se você é assim, a pessoa começa a contar, você já está pensando, "Ah, eu já sei o que eu vou te falar, eu já sei, o caminho vai ser aqui, vai ser ali, vai ser aqui, vai ser ali. Você já está pensando na resposta, a pessoa nem terminou, você já está completando a frase. Então a gente precisa entender que a maioria de nós até tenta, a gente até tenta ter intimidade, mas o medo de julgamento é o maior bloqueio. É muito grande. Então, você entende por que grande parte das pessoas elas não se abrem, porque já foi ferida. Ah, você foi falar a verdade, o outro pegou essa verdade e jogou contra você. E aí o medo do julgamento, da crítica, da angústia, fecha, bloqueia e você não fala. É por isso que intimidade começa com verdade. E a verdade quebra esse bloqueio, esse medo de que nós seremos o quê? Julgados. Julgados. Olha, por exemplo, questão de gosto. Às vezes, a pessoa que está do seu lado, às vezes não, com certeza, não vai ter sempre os mesmos gostos que você. Talvez se vista diferente ou pense diferente, ah, goste de sabores diferentes de você. E está tudo bem. Tá tudo bem, isso faz parte da vida, porque nós somos diferentes. Gente, imagina se nesse mundo todos nós fôssemos iguais. Pensa, pensa se todo mundo fosse nesse planeta igual a você. Você não, não responda, só pense. Se todo mundo fosse igual a você, se só existisse gente igual a você, pensando como você, do seu jeito, você suportaria esse mundo? É, eu também não. Ixi, se o mundo fosse feito só de Marco Aurélio, eu já teria vazado daqui faz tempo. Não é fácil. E aí, essas experiências passadas, elas vão gerando esses bloqueios. Talvez você tentou se abrir uma vez, deu tudo errado, tentou de novo, deu tudo errado, tentou outra vez, isso foi jogado contra você, e aí você começa a pensar, se eu fizer isso de novo, eu vou ser magoado. Se eu abrir meu coração, eu vou ser rejeitado, condenado, julgado. E aí, neste livro maravilhoso chamado Nós, o autor diz: você não está reagindo ao seu parceiro ou parceira, está reagindo às suas feridas antigas. E é verdade. Muitas vezes nós já entramos num processo de defesa, de bloqueio, de tal maneira que nós não percebemos que isso é uma coisa que já vem lá de trás. E agora a gente gostaria muito de ter muita intimidade e não apenas proximidade, mas a gente não consegue porque a gente fica reagindo à pessoa e não percebe que isso é por conta do que já aconteceu na nossa vida. No Salmo 34,
O salmista revela uma verdade tão interessante. Ele diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Eu já li esse texto outras vezes aqui. E é tão interessante como Deus está perto de quem tem um coração aberto, quebrantado. E o espírito abatido aqui não é que a pessoa é abatida, não. Porque se o seu espírito é exaltado, é difícil até para Deus ficar perto de você. Difícil de entender, né? Mas é difícil. E ele diz: o espírito abatido, aquele espírito manso. Gente, gente que a alma está curada, é mais fácil. Então, o salmista, ele encontrou em Deus a resposta para a intimidade e não apenas para a proximidade. Aí eu volto com a verdade. O problema não é o conflito atual, é o histórico emocional não resolvido. Simples desse jeito. Primeiro relacionamento, o segundo, talvez, relacionamento em casa. Às vezes a coisa começa em casa. Em casa ninguém pode falar a verdade, porque se falar a verdade, e aí você não pode abrir seu coração, porque se abrir o coração, ah, isso gera o quê? Uma defesa constante. Dificuldade de confiar e distanciamento emocional. É por isso que, agora nós vamos para um ponto muito importante. Intimidade, se você quer ter intimidade real, isso exige segurança emocional. Ai, gente, é tão bom quando você pode contar uma coisa sua para uma pessoa e você tem certeza que essa pessoa vai pegar o que ela escutou de você e vai guardar no coração com segurança. Não vai usar isso perto dos outros e jamais vai jogar isso contra você. Não, é perfeito, é o cenário perfeito. Quando você encontrar alguém assim, segura essa pessoa. Seja uma amizade, seja família, seja um casamento. Segura, porque você achou uma coisa rara. Porque é tão bom quando a gente pode dizer as coisas que a gente sente, ser ouvido, e isso nunca ser usado contra nós. Então, intimidade exige segurança emocional. Gente, a verdade é tão simples. Ninguém se abre onde se sente atacado ou criticado o tempo todo. Ah, desculpa. Ninguém. Como é que você vai falar sobre você se o ambiente que te cerca, as pessoas que te cercam, ou a pessoa que está com você, o tempo todo ataca você ou critica você? E não é aquela coisa muitas vezes visível, porque tem aquela crítica velada, né? Que a gente aqui no Brasil chama de cutucada, que você ali discretamente, pá, pá, mas o outro está sentindo isso na pele. Segurança emocional é o ambiente onde a pessoa pode falar sem medo, pode errar sem ser destruída por causa do seu erro. Isso é segurança emocional. Ela pode se expor sem ser ridicularizada no processo. É uma das cenas mais horríveis que eu já presenciei inúmeras vezes na minha vida é quando, em ambientes familiares e de festa, eu vi uma pessoa expondo a outra por conhecer a intimidade da outra na frente dos outros. Isso é horrível. É uma das coisas mais horríveis que eu já presenciei na minha vida. E isso é porque a intimidade foi confundida com liberdade excessiva para poder fazer o que quer, falar o que vem na cabeça e até apontar as falhas do outro. Na primeira carta de João, ele ele relata que no amor, gente, não pode existir esse medo. Pensa você amar com medo, seja em família, onde for. Pelo contrário, ele diz que o perfeito amor expulsa o quê? O medo. Porque o medo supõe o quê, gente? Castigo, culpa, punição, julgamento. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor ainda. Você não encontrou, não sabe ainda se dar, se doar de verdade através do seu coração. Ah, pastor, o senhor não conhece a minha história, eu já sofri demais. Tudo bem, porque não havia intimidade, havia proximidade.
Ou talvez o problema não era nem você. Você até queria ter intimidade, expor seus sentimentos, se tornar vulnerável, mas a outra pessoa não tinha maturidade para entender isso, assimilar isso e fazer uma devolutiva que fosse madura para você. No livro Nós, o autor ele diz assim: a qualidade do relacionamento. Gente, por favor, pega só esse aqui. A qualidade do relacionamento é definida pelo nível de segurança emocional que ele oferece. Se você está num relacionamento que não te dá segurança emocional nenhuma, sai disso. A qualidade do relacionamento é definida por isso. Que tipo de segurança essa pessoa te dá? Muitas pessoas, eu não estou falando só de relacionamento entre homem e mulher, não. Muitas pessoas saíram de casa muito cedo porque o ambiente da casa não dava segurança emocional. Muita gente. E aí, a gente percebe que quando há essa insegurança emocional, e por isso que nesse ponto aqui, intimidade exige segurança emocional, quando você não tem isso, essa liberdade, você se sente com medo, com receio, aí deixa eu mostrar uma coisa para vocês que vocês já viram em algum lugar, ou talvez até já sentiram. É isso aqui. Quando a pessoa não tem segurança emocional, a pessoa até está presente, mas emocionalmente já saiu, viu? Já saiu. Porque você percebe que não está mais ali. Aquilo não te atende, não te define, não te acolhe. E aí nós vamos para um outro ponto, que agora vem a parte prática. Já que eu falei a importância de intimidade, que ela tem que ser construída com verdade, que ela tem que vencer o bloqueio do medo do julgamento. Eu já mostrei para vocês aqui que a intimidade exige segurança emocional e vocês precisam entender um ponto extremamente importante, que é este aqui, que a intimidade ela é construída nos pequenos detalhes. Ah, bom dia. Bom dia, meu amor. Que seu dia seja bom. Sabe aquele beijinho? Sabe aquele abraço? Sabe aquele elogio sincero? Sabe aquela sensação de segurança que você sente nas pequenas coisas, que você não fica, meu Deus, meu pai, pisando em ovos com a pessoa que está do teu lado. Porque parece que você tem a sensação de que se você falar uma palavra errada, fizer um movimento errado, tá tudo perdido. E você passa a vida pisando em ovos. As pessoas acham que são os grandes gestos, né, que fortalecem relacionamentos. São os detalhes. Pegue nos detalhes. E às vezes você vai perceber que não custa nada, todo mundo dá conta de fazer e é perfeito. Gente, intimidade é construída no cotidiano, com conversas simples, escuta atenta, presença real. Você está ali. Você quer ver a coisa mais horrível? Você está conversando com uma pessoa e parece que ela está com a cabeça em outro lugar. E por último, interesse genuíno. Eu me interesso pelo que você fala. Eu me interesso pelo que você fala. Intimidade é construída assim, no dia a dia. Essas 4 coisinhas aqui, simples desse jeito. Não custa nada para ninguém. E aí, vem o autor do livro e nos revela mais uma coisa, que a intimidade não é um evento. Oh, fulano fez isso, a fulana fez aquilo. Não, é um processo contínuo. Todos os dias. Todos os dias. A gente, a gente precisa ter um mínimo de empatia para ter intimidade. E perceber que somos diferentes, gente. Mais acelerado, mais calmo, mais contemplativo, mais agitado, mais perceptivo, mais sonsinho, não importa.
A gente tem que ter essa capacidade de ler o outro, de saber entender o outro. Isso é ter intimidade, porque intimidade é um processo. É um processo. Tem um verso no livro de Cantares, quem nunca leu o livro de Cantares deveria ler, é um dos livros mais românticos, lindos da Bíblia, poético, é considerado um livro poético. E lá há uma referência que tem a ver com esses detalhes, né? Onde o autor diz assim: apanhem para nós as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Ele mostra um cuidado, não deixa estragar as flores, não deixa estragar a vinha, cuida de coisas simples e tudo fica bonito. Leia Cantares, você vai ver o que é cuidado um com o outro no livro de Cantares. Gente, por favor, encare essa verdade se você quer e busca felicidade em qualquer ambiente relacional. Relacionamentos não quebram de repente. Eles se desgastam aos poucos, sempre. Sempre é a mesma situação. A regra não muda. Mudam-se os tempos, mudam-se as épocas, as modas, mas o processo continua o mesmo. Hoje nós vamos fazer uma conclusão diferente. Vamos fazer uma conclusão diferente. Então, eu sei que eu tenho que começar a construir intimidade nos pequenos detalhes, consertando pequenas coisas. Tá, então vamos concluir da seguinte maneira. Eu vou colocar uma frase aqui, depois um versículo, e depois eu vou colocar alguns pontos fundamentais que nós aprendemos hoje. Primeiro, relacionamentos não precisam de perfeição. Precisam de verdade, presença e profundidade, ok? O príncipe encantado e a princesa não existem. O que existe é gente. E gente vem com falha de fábrica. Todo mundo erra, todo mundo falha. E nós precisamos aprender a corrigir, entender, falar, conversar, aprender, adaptar. É a vida. É a vida. É por isso que, se você nunca leu esse versículo que eu vou mostrar aqui, por favor, salve ele. E pegue ele na interpretação. Eu estou colocando aqui a interpretação da NVI, Nova Versão Internacional. Eu gosto dessa versão, mas você tenta pesquisar esse texto aqui na Bíblia, na linguagem de hoje, que é uma versão super interessante, ou então na Bíblia, a mensagem de Eugene Peterson. Mas esse versículo de Provérbios, ele é tão interessante, ele diz assim: os propósitos do coração humano, o que se passa no coração da gente, são águas profundas. Mas quem tem discernimento, quem tem intimidade suficiente, os traz à tona. Simplesmente, se você nunca... se você quer fazer um dia uma declaração de amor e deixar a pessoa confusa, use esse versículo aqui, né? O propósito do coração humano são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. É tão bom conhecer profundamente o outro. Você conhece o outro pelo movimento, pela fala, pela presença. Se a pessoa está bem ou não. O que ela está sentindo, percebendo, você já conhece. Porque você tem intimidade. Então, bora lá. Medicação tarja preta agora. Não tem imagem colorida. Para fortalecer a intimidade. Vamos bater nessas 5 teclas que nós conversamos hoje aqui. Para fortalecer a intimidade. Primeiro, seja verdadeiro, verdadeira, mesmo quando for difícil. Amém. Não, eu falo e vocês dizem amém. Seja verdadeiro, verdadeira, mesmo quando for difícil. Segundo ponto, seja vulnerável, mesmo com medo. Porque se você não se abrir para quem está perto de você, você vai se abrir para o estranho. Terceiro, cure suas feridas para não contaminar o presente. Amém? Cure. Você está aí
Por fora, bela viola. Por dentro, parece o The Walking Dead. Todo doente, torto por dentro, por fora está tudo bonito, por dentro está tudo arrebentado. Se cure, porque senão você vai contaminar o presente, o momento que você está vivendo. Quarto, crie segurança emocional para o outro se abrir. Gente, se a pessoa abrir o coração para você, guarde, respeite, não critique, não julgue. Ah, mas eu não vejo. Ai, que bobeira. Não, poxa, até quando eu vou bater nessa tecla aqui? Não existe bobeira. O que talvez não é importante para você é importante para o outro. Crie segurança emocional para o outro se abrir. E por último, que nós aprendemos, valorize os detalhes, porque eles sustentam tudo. Tudo. Detalhes. Os meus detalhes? Não, os do outro. Aqui você pensa no outro. Teve um momento, a verdade tem a ver com você. O detalhe tem a ver com o outro. Cuide dos detalhes. Cada detalhe. E aí, você vai conseguir, aos poucos, ir restaurando a sua intimidade. E você não vai ter só proximidade. Proximidade é muito arriscado. O que sustenta relacionamento é intimidade. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Deus abençoe vocês, que vocês tenham assimilado tudo que nós falamos aqui, que isso traga conhecimento e paz para o coração de vocês. Vamos fazer uma oração de permanecer. Vamos pedir a Deus, Senhor, que o que eu ouvi hoje aqui permaneça em mim. Que eu não saia por essa porta e deixe aqui tudo que eu ouvi. Não. Que o que eu ouvi aqui permaneça em mim. Feche seus olhos. Pai, o Senhor sabe da nossa alma, do nosso coração, dos nossos sentimentos, porque com o Senhor nós podemos nos abrir e sermos quem nós realmente somos. E hoje nós queremos pedir, Senhor, que ao sairmos daqui para vivermos nossa vida e construirmos nossos sonhos, o Senhor nos faça lembrar do que ouvimos aqui. O Senhor traga à nossa memória o que nós escutamos aqui nesta noite. E que isso sirva para nós como entendimento para a vida, para os nossos relacionamentos, na construção da nossa história. Obrigado por essa noite, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem falado conosco. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém.